Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos de 1 a 13, todo o capítulo. A partir do verso 1 diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam salvos. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a semente é o seu toco. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus que fale ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, dai-nos a graça de ouvirmos a voz do Senhor na Tua palavra, como lemos, e dai-nos, ó Deus, a graça de entendermos, e, ó Deus, sermos praticantes da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, converta os nossos corações a Ti, e que, como Isaías, ó Deus, possamos temer e tremer diante da Tua presença e glorificar e exaltar o Teu nome, e como servos obedientes, ó Deus, sermos instrumentos do Senhor, ó Pai, na proclamação do Teu Evangelho. Abençoa, Deus, a vida de cada pessoa aqui presente, onde quer que essa palavra chegue a cada coração. Rogamos a Tua bênção, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguma vez na vida você já teve vontade de ver um anjo? Já passou pela sua cabeça? Eu queria ver um anjo. De fato, quando você olha para a história bíblica, e não só na história da Bíblia, mas também na história da igreja, tiveram pessoas que tiveram esse privilégio
de vir anjos. E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, Isaías teve uma experiência assim. Mas ele não apenas vê anjos, que são aqui os querubins, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o Senhor dos exércitos. E a visão é tão gloriosa que ele pensa que vai morrer. Diante daquilo que ele olha para o seu coração de pecador e diz, eu vou morrer agora, porque eu sou um pecador e eu vi aquele que é santo, santo, santo. Mas Deus, na sua graça, envia o seu anjo, toca os lábios de Isaías para que ele fosse purificado do seu pecado e pudesse estar na presença daquele que é santo, santo, santo. E enquanto os reis da terra morrem, como no caso de Uzias, né? Isaías teve essa visão no ano da morte do rei Uzias, que foi um bom rei. Enquanto os reis da terra morrem, eles morrem, o Senhor está assentado no seu trono, reinando eternamente e soberano. E o que acontece, amados, quando Deus se revela ao pecador, quando Deus se revela ao ser humano? O que acontece? Vamos ver nesse texto o que o Senhor nos ensina nessa palavra, o que acontece com o ser humano quando ele recebe uma revelação de Deus. Em primeiro lugar, a santidade de Deus é exposta. Se mostra, é revelada a santidade de Deus. Olhe comigo nos versículos de 1 a 4, que diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça, que é um símbolo da glória de Deus, enche toda a casa. A santidade de Deus se revela quando Deus se mostra ao pecador. Queridos, nenhum dos outros atributos de Deus é dito como atributo da santidade, que o Senhor é santo, santo, santo. Porque em todos os atributos a santidade de Deus está presente. Deus é santo na sua justiça. Deus é santo no seu amor. Deus é santo no seu juízo. Deus é santo na sua fidelidade. Deus é santo na sua graça. Deus é santo na sua misericórdia. Deus é santo em todo o seu proceder, pois Ele é um Deus que manifesta na sua santidade a sua glória. E quando olhamos para a pessoa de Deus, a santidade de Deus é a beleza de Deus, porque em Deus não existe pecado. E assim, quando o Senhor Jesus Cristo também veio a este mundo, e o Senhor Jesus Cristo é a encarnação do próprio Deus que veio e habitou entre nós, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, as pessoas olhavam para Jesus e viam também que ele era diferente, não era um pecador, mas era santo. E o Senhor, então, quando se revela ao pecador, a primeira coisa que fica visível é a santidade de Deus. Deus mostra que Ele é um Deus santo. Também o que acontece quando Deus se revela ao ser humano, Deus se revela ao pecador. Em segundo, o pecado do homem é exposto também, é revelado também. Olha o versículo de número 5. Diz Isaías, então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
quando nós nos deparamos diante da glória de Deus, da santidade de Deus, nós vemos o nosso pecado. Quando nós nos aproximamos da luz, a sujeira do nosso coração de pecador fica evidente. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Marcos capítulo 7, versículo de 21 a 23, que diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os adultérios, os homicídios, a avareza, a malícia, a inveja, a má-fé, o dolo, e todos esses males vêm de dentro, disse o Senhor Jesus, do nosso coração de pecador, e contaminam o nosso coração. Então, quando Deus se revela ao pecador, além da santidade de Deus que o Senhor está mostrando, Ele mostra a nossa enfermidade, porque nós estamos agora diante do médico também. Ele faz o diagnóstico do nosso coração de pecador e mostra quem nós somos. O nosso pecado, a nossa sujeira fica exposta, porque nós estamos diante da luz e o nosso coração de trevas vai se revelar. Também, queridos, o que acontece quando Deus se revela ao ser humano? A expiação do pecado é feita pelo sacrifício, graças a Deus. Nosso pecado é exposto. E aí nós temos então um problema sério, porque como o pecador vai se estar diante de um Deus que é santo, santo, santo e não ser destruído? Somente quando esse pecador for purificado, for lavado, for santificado do seu pecado. E é isso que diz aqui no versículo de 6 a 7, olhe comigo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, a tua injustiça foi tirada e perdoado o teu pecado. Amados, nós como pecadores precisamos do perdão, da purificação dos nossos pecados. A brasa tirada do altar e que toca os lábios de Isaías pelo anjo, que faz isso aponta para o que nas Escrituras? A brasa tirada do altar, que toca nos seus lábios, aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, vocês sabem, lá no tabernáculo, o primeiro móvel, o primeiro utensílio do tabernáculo era o altar de bronze, que ficava bem na entrada do tabernáculo. O altar de bronze. Porque mais adiante, no fundo, ficava um lugar chamado Santo dos Santos, que era separado por um véu, como também no templo. Era separado, ali ficava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança de Deus. E lá, para que o pecador pudesse chegar à presença de Deus, primeiro tinha que ser feito o sacrifício. Por isso que o ofertante trazia um animal para representá-lo, para que esse animal fosse morto e o sangue desse animal, ali ele colocando a mão sobre a cabeça do animal, dizendo: esse animal está me representando, morrendo, pagando a minha dívida como pecador. Evidentemente, como diz o texto de Hebreus, que o sangue de animal não tem poder de limpar os nossos pecados, mas Deus estava ensinando o seu povo que sem derramamento de sangue, sem um sacrifício, não haveria perdão. Jamais poderíamos chegar à presença de Deus se não fosse pelo sacrifício, e esse sim, o sacrifício de Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado na cruz, que nos purifica. Esse sim nos purifica de todo o pecado. Então, o que Deus estava mostrando de maneira didática ao povo de Israel e às nações, que antes de chegar àquele que é de santo, 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 precisa antes haver um sacrifício. O sangue tem que ser derramado para que o pecador seja purificado do seu pecado e seja aceito à presença de Deus. E por isso que aqui o anjo tira a brasa do altar, simbolizando ali o altar
de bronze, simbolizando ali a obra de Cristo, já anunciando que o Messias viria, o Cordeiro de Deus viria para fazer essa obra que iria nos purificar dos nossos pecados. Então, tocou em e lavou e purificou e remiu o pecador do seu pecado. É isso que nos mostra a palavra de Deus também quando Deus se revela ao pecador. A expiação, o sacrifício, o pagamento do pecado é feito através da obra de Cristo. E o que mais? O que acontece quando Deus se revela ao pecador, ao ser humano? Com a salvação vem a missão. Com a salvação vem a missão. Olhe comigo nos versículos de 8 e 9, que diz: Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse Deus: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Quem foi salvo vai testemunhar da obra de Cristo para a sua salvação. É isso que diz, queridos, a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós conhecemos, que diz: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo, mas que agora somos povo de Deus, diz o verso 10. Que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas que agora alcançamos misericórdia. E por isso devemos compartilhar e anunciar a salvação, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso me faz lembrar, nunca me esqueço, isso acontece nas conversões, né? Lá na cidade de Carmo Verde, um jovem que vivia uma vida louca, mas quando se converte ao Senhor, ele abandona aquela vida de pecado, porque teve um encontro com Jesus e algumas coisas ficaram também visíveis. Além dessa mudança de deixar o mal para seguir o bem, ele também passou a ler a Bíblia com a fome, com a avidez incrível. Por pouco tempo de crente, ele já tinha lido todo o Novo Testamento e cada vez mais ele ficava encantado com a palavra de Deus e queria conhecer mais e queria mais e tinha fome da palavra do Senhor. Mas mais ainda, ele compartilhava aquilo que Deus tinha feito por ele. Ele queria falar para as pessoas que Jesus era o Salvador, que ele tinha transformado e mudado a vida dele. E eu tive a grata satisfação também, recentemente, falando com um amigo de infância, né? Sabe aquele amigo de infância? Quando você cresce junto lá, quase morando na mesma rua, no mesmo quarteirão. E eu lembro dos meus amigos de infância, nós nos encontrarmos quase todos os dias, né? Para brincar e para estarmos convivendo juntos. E aí, conversando com ele, pela graça do Senhor, hoje que ele já está também com os seus 50 anos também, nós somos quase da mesma idade, e nós rimos muito pelo WhatsApp, conversando, ele falou: Davi, Deus mudou a minha vida, agora eu sou um servo do Senhor. E aí ele foi contando a história dele. Eu tenho 7 filhos, Davi, e um monte de netos. E aí, ele falando daquele desejo também de falar de Jesus, ele queria
né? Também se tornou um homem de oração, e o desejo de proclamar, de falar, de anunciar, maravilhado com o Senhor Jesus Cristo, querendo de fato compartilhar a obra de Deus. E que alegria, irmãos, eu fiquei muito feliz. E ao mesmo tempo também fiquei triste quando também fiquei sabendo dos outros amigos nossos de infância, que alguns já tinham partido, já tinham morrido, né? E morreram muitas na vida sem Cristo, morreram de maneira trágica. Um morreu alcoólatra, outro morreu também uma vida terrível, que viveu sem Cristo. Mas tiveram a oportunidade também de ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Inclusive através até mesmo da minha mãe, né? Lá na cidade de Carmo do Verde, e esse amigo, cujo nome é Wendel, me agradeceu muito, né, daquela época também já eu ia na igreja e os convidava também para ir na igreja. Então, queridos, quando Deus se revela ao ser humano, ao pecador, a santidade de Deus é revelada, o nosso pecado é exposto, a expiação do pecado é feita pelo sacrifício de Cristo, e com a salvação vem a missão. Vem a missão. É por isso que nós falamos de conferência missionária, para que a gente não se esqueça que cada cristão é um missionário, é um testemunha do Senhor Jesus Cristo, e que nós devemos, como vimos no vídeo, né, missionário, ir por todos os povos, não todas as nações, fazer discípulos. Essa é a nossa missão. É muito estranho quando alguém foi salvo e não compartilha daquilo que Cristo fez na sua vida. Se você foi salvo, se Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, você vai desejar falar de Jesus para as outras pessoas. Amém? Você foi salvo? Você encontrou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? E, por último, o que acontece quando Deus se revela ao ser humano, ao pecador? O juízo de Deus para os incrédulos e salvação para os eleitos, para os escolhidos. Olha comigo dos versículos de 9 a 13, que diz: Então disse ele, vai, diz este povo, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham eles ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste delas os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é esse toco. Irmãos, quando Deus se revela ao pecador, juízo de Deus para os incrédulos e salvação para os eleitos, para os escolhidos, que é o toco aqui, né? Aqueles que se arrependem dos seus pecados. Talvez nós olhamos esse texto pela primeira vez até achar estranho, como assim Isaías vai pregar com o coração do povo endurecido e o coração fica fechado, os olhos cegos para ouvir a palavra de Deus, e a coisa parece que ficou pior ainda, que vai ser desoladas as cidades, as casas sem moradores, assolados, o Senhor afastar delas os homens, e haverá grande desamparo, e ainda se ficar a 10ª será destruída, só vai sobrar o toco. O que é isso, irmãos? O juízo de Deus vindo sobre Israel idólatra, porque Israel tinha abandonado o Senhor. Isaías viveu numa época, se você ler o livro de Isaías, você vai perceber disso, também como o profeta Jeremias, eles pregando ao povo
incrédulo, idólatra e coração endurecido. Mas o Senhor tem os seus escolhidos. O Senhor Jesus, irmãos, que é a revelação de Deus, Deus encarnado entre nós, Deus que se fez homem, ele cita esse texto de Isaías na sua época, lá em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 14 a 16, que diz assim, olha o que o Senhor Jesus Cristo, citando Isaías, diz, esse texto, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Mas bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A palavra de Deus não volta vazia. Ou ela trará salvação, ou ela trará juízo. Mas ela não volta vazia. Quem viu a Cristo, como aqueles judeus também na época de Jesus, os fariseus e muitos hipócritas, religiosos, quem viu a Cristo e ouviu de Cristo também nos nossos dias e não se arrepende dos seus pecados, essa pessoa está trazendo juízo sobre a sua cabeça. Você entendeu o que eu disse? Quem viu a Cristo, ou quem ouviu de Cristo, e não se arrepende dos seus pecados, não se volta para o Senhor Jesus, mas continua a sua vida, quem sabe, de um religioso hipócrita, ou de alguém que se diz que crê em Deus, mas não se volta de corpo e alma para Deus, fazendo a vontade de Deus, essa pessoa está trazendo juízo sobre a sua cabeça. Porque a palavra de Deus deve ser levada a sério. E aí, em Marcos, capítulo de número 7, o Senhor Jesus nos diz também nos versículos 6 e 7, ele diz, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo aos fariseus hipócritas, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios. Preste atenção nisso que Jesus está dizendo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Diz que crê em Deus, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Será que você é assim? E sabe qual a palavra que descreve esse tipo de pessoa? O Senhor Jesus está dizendo que essas pessoas são hipócritas, falsos. Por isso, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a falsidade, porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. O que acontece, amados, quando Deus se revela ao ser humano pecador, a santidade de Deus é revelada, a santidade de Deus e a pecaminosidade também do homem é exposta, mas o sacrifício através de Cristo que purifica o pecador, e com isso, com a missão, com a salvação, vem a missão. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E hoje nós estamos recebendo na nossa história, como aconteceu lá no passado com Isaías, 600 anos antes da vinda de Cristo. Ele já estava profetizando a vinda do Salvador, como nós temos o texto de Isaías 53. E agora, essa mensagem chega a nós. Na época do Senhor Jesus, o Senhor Jesus cita Isaías
e hoje a palavra de Deus também chega a nós. Por isso, precisamos entender que Deus é santo e Ele odeia o pecado. Precisamos entender que nós somos pecadores indignos, mas a cruz de Cristo nos faz dignos diante de Deus, de um Deus que é santo, santo, santo. Devemos, então, ansiar pela glória de Deus. Devemos odiar o pecado que nos afasta de Deus. Devemos amar a Cristo mais do que tudo nessa vida. Nada pode nos afastar do Senhor Jesus. Olhar para a cruz de Cristo e ver o quanto nós somos amados, para que possamos viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade. E quem foi salvo, compartilha o Evangelho. Você foi salvo? Então você irá compartilhar o Evangelho. Se você não sabe se foi salvo, hoje pode ser o dia da sua salvação. Como, pastor? Fale com Deus agora, dizendo: Deus, eu quero ser salvo. Eu quero a salvação. E se você já tem certeza da sua salvação, já tem certeza se morrer hoje, você está no céu, pela graça de Deus, pela obra de Cristo, é nisso que você confia, que você então possa entender a sua responsabilidade de anunciar, de compartilhar. Portanto, não viva uma vida de falsidade, seja sincero, seja honesto com Deus e com você mesmo, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus não está atrás de religiosos. Você não vai encontrar na Bíblia escrito assim que o Senhor está atrás de religiosos. Religiosos sejam estes presbiterianos ou assembleanos ou batistas, não importa qual denominação. Deus não está atrás de religiosos. Deus está atrás de adoradores. Está à procura de adoradores. Corações convertidos a Ele, que fazem a vontade dEle. Ele te achou? Ele achou você? Então, que você possa agora orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com Deus em oração. Agradeça pela obra bendita de Deus, para que você pudesse estar diante daquele que é santo, santo, santo. Agradeça pela morte de Jesus Cristo no seu lugar. Diga a Ele quanto você o ama. E diga a Ele que você quer ser santo, viver uma vida que agrada ao Senhor. E que quer compartilhar do amor dEle, da obra de Cristo para as outras pessoas. Peça a Ele que te use como instrumento nas suas mãos. E você que talvez não tenha certeza da sua salvação, peça a Deus: Deus, eu quero ser salvo. Que hoje seja o dia da sua salvação. Deus amado, Deus bendito, te louvamos porque o Senhor se revela a nós. Nós jamais poderíamos te conhecer se o Senhor não se revelasse a nós. Mas por causa do teu grande amor, o Senhor se revelou a nós. E na pessoa de Cristo Jesus, nós recebemos o perdão. Todo aquele que é arrependido, crê em Cristo, recebe a purificação do seu pecado. Então, meu Deus, abençoe cada pessoa aqui presente. Que todos, ó Deus, possam ter a certeza da sua salvação. E aqueles, ó Deus, que ainda não têm, que o Senhor converta, Pai, o coração. Livra-nos de ter um coração endurecido. Tende misericórdia. Livra-nos da hipocrisia, da falsidade. Que possamos ser sinceros e honestos, ó Deus, e confessar a Ti o nosso pecado. Tende misericórdia, ó Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.